bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Lakenem. Sidney, pra que tá fazendo tudo isso? Se você acabou de dar o bloco aí, já é o próximo bloco. Para de palhaçada, meu parceiro. Vamos pra aula. Vem pra aula, vem comigo. Se liga só. Pô, deixa eu falar um negócio, cara. Entraram em contato comigo e falaram assim, Sidney, por que você fica vesgo na aula? É porque aqui na câmera tem um retorno que eu consigo ver a minha imagem. Eu não consigo me concentrar olhando aqui no negocinho, eu fico olhando aqui pra cá. É por isso que eu pareço vesgo, mas eu não sou vesgo não, tá? Eu até sou meio maltratado, meio feio, mas vesgo eu não sou, tá? Não sou. Vem aqui comigo. Não que tem problema, mas eu não sou. Agora, sou míope, sou estrábico, sou tudo. Não enxergo nada. Mas eu não sou vesgo, não. Agora vem aqui comigo, ó. A gente vai continuar aqui a parte da síntese literária, só que agora a gente vai trabalhar na parte 3, e como eu falei a vocês no bloco passado, nós vamos trabalhar a parte do parnasianismo. Foi um período que não teve assim, uma relevância muito forte. Então, na verdade, foi um movimento basicamente estético até, e que perdurou até ali no meio de outros estilos. Era uma tentativa de ruptura com o processo do romantismo e foi, né? Vamos dar uma olhada, vamos parar de enrolação e vem aqui comigo para a gente poder entender o que foi o parnasianismo. Primeiro, que a palavra parnasianismo, ela remete a uma estrutura do Parnaso. Então, é um processo clássico, era uma montanha que tinham as deusas e o deus Apolo. Então, toda a concepção do belo, é até por isso que ela, de certa forma, vai trabalhar aqui, ó, o neoclassicismo. Por exemplo, quando a gente pensa em neoclassicismo, a gente sabe que neo, né, não é o new do Matrix, não, é o neo, quer significar novo, e classicismo é relacionado ao clássico, né? Então eu até falei num outro momento da relação daquela literatura que vem da Europa, até mesmo porque a Europa na época ela imitava a literatura clássica, que era basicamente aquela literatura grega, em que a gente tinha, na verdade, ou tem, se você pegar para ler agora, toda uma preocupação com a sua forma. Então, a questão de métrica, de diversificação, toda a questão da prosódia, tudo aquilo dali era analisado. Então, o soneto era basicamente a estrutura do clássico. E ali, poxa, com versos alexandrinos, com rimas ricas, tudo isso daí era uma preocupação. Então, o camarada, ele, na verdade, vai trabalhar a arte pela arte. Quando ele, o camarada que faz parte desta etapa do parnasianismo, tenta uma ruptura com aquele movimento frouxo do romantismo, segundo eles, o camarada vai deixar aquela subjetividade da escrita e vai tender a ser mais objetivo. E nessa tendência objetiva, ele vai começar a ter um rigor formal e vai trabalhar a arte pela arte, ou seja, vai ser um artífice da palavra. É o belo que importa, e é por isso que terá todo aquele cálculo em cima do seu processo de escrita. Então, é óbvio que aqui, pensando nesse neoclassicismo, pensando nessa arte pela arte, pensando no rigor formal, vai ser um padrão culto da língua, vai ser um soneto, vai ter uma versificação sempre bem trabalhada, sempre uma rima rica, tem toda essa preocupação. Agora, diante disso, a linguagem descritiva acaba sendo extremamente exacerbada, porque quando o camarada começa a trabalhar a arte pela arte, qualquer coisa para ele acaba sendo arte. É óbvio que nesse momento, a descrição das coisas que aconteciam na época, como até os combates, de certa forma, filosóficos e políticos, basicamente as guerras que aconteceram na época, tudo isso foi trabalhado de acordo com a descrição, de acordo com um rigor formal por todo aquele momento parnasianista. Agora, quando a gente fala na descrição e na arte pela arte, não é só o que está acontecendo na sociedade. O camarada poderia pegar simplesmente um vaso chinês e começar a descrever a beleza daquele vaso chinês. Então, tudo isso daí vai contar. Poderia pegar uma mulher e descrever todas as suas formas sensuais, até mesmo porque
é uma tentativa, né? O romantismo, ele provocou uma ruptura com alguns, provocou a ruptura com o realismo, com o naturalismo, mas também provocou com o parnasianismo. Então, camarada, ele pega aquela mulher que antes era aquela forma de anjinho, mas agora é o quê? Uma mulher sensual. Então, por exemplo, a Vênus de Milo. Pô, dá uma olhada na Vênus de Milo. É uma estrutura parnasianista. O camarada vai, ó, colocar todas aquelas formas. É a mulher, o famoso mulherão, né? É a gostosa. É aquilo dali mesmo. É a representação que o parnasianismo tende a buscar. Agora, é óbvio que ele vai ter um preciosismo vocabular. Caramba, se tem um rigor pela forma, se tem uma preocupação com a versificação, também vai ter um preciosismo vocabular. Então, tende a ser uma linguagem erudita, rebuscada. É uma fala que é distante do falante comum. Agora, também vai trabalhar uma tendência à objetividade, tendo em vista que é uma separação da visão subjetiva do romantismo. E é óbvio que também vai trabalhar uma tendência ao racionalismo, porque se é uma ruptura, uma tentativa de romper os moldes do romantismo, vai trabalhar com a concepção do racionalismo, porque o romantismo trabalhava a subjetividade, uma idealização da realidade. Então aqui não é momento mais para idealizar, é momento para ser racional. Agora, diante disso, a gente tem como principal autor o Olavo Bilac, e o seu principal livro, a sua principal obra é a Via Láctea. Na verdade, se existiu um autor preocupado com um vernáculo, esse camarada está aqui, ó, Olavo Bilac. E aí, a gente pode fazer até uma análise interessante. O Olavo Bilac, ele era muito preocupado, mas muito preocupado com o rigor formal e com o preciosismo vocabular. Só que aí é o seguinte, como a escrita era uma escrita extremamente descritiva, o processo de linguagem era um processo denotativo. Então, a linguagem dele era extremamente denotativa. Havia poucas marcas de conotação. E aí, vamos parar para pensar. Diante da importância literária, mas importância literária mesmo, aquilo que é gostoso de ler, aquilo que é belo, aquilo que é sinistro. Vamos pegar, por exemplo, e comparar o Olavo Bilac a um Carlos Drummond de Andrade. O Carlos Drummond de Andrade, o texto dele é repleto de conotação. E o do Olavo Bilac, não. Então, se a gente pegasse uma régua e de um lado colocasse a denotação e do outro colocasse a conotação, o Carlos Drummond de Andrade estaria aqui e o Olavo Bilac estaria aqui. Dependendo da importância que alguém dá para o texto, diante da sua relação figurativa, diante da sua linguagem literária, o Carlos Drummond, com certeza, seria um autor a ser considerado de texto literário, e o Olavo Bilac não. O Olavo Bilac seria um camarada que escreve bem, mas não aquela representatividade. Tanto é que se você pegar aí no seu Enem ou em grandes vestibulares, você vai perceber que o Carlos Drummond, que o Machado de Assis, que o Guimarães Rosa, que a Clarice Lispector tem uma relevância muito, mas muito maior que o Olavo Bilac. Tranquilo? Agora, vamos brincar aqui com o simbolismo um pouquinho. O simbolismo quase que eu tirei o negócio aqui, ó. O simbolismo, ele vai trabalhar alguns autores interessantes, mas não foi uma época assim tão representativa também. Entenda o seguinte, nós no Enem temos um período literário muito importante, que é o período do modernismo. Só que da mesma forma que a gente trabalhou um processo de ruptura do romantismo, por exemplo, com o realismo, naturalismo, e até agora há pouco, como a gente acabou de falar, com o parnasianismo, a gente tem que entender que para
que você seja capaz de entender bem o modernismo, você tem de entender outras escolas, para poder perceber também um movimento de ruptura. Então se liga só, aqui no simbolismo, ou seja, toda essa relação do símbolo, nós vamos ter como características a temática metafísica. E aí é o seguinte, o que é metafísico? É aquilo que não é mais físico, é aquilo que vai através, ou seja, a gente vai entrar num estudo de simbologia. Então, a gente vai entrar na concepção do misticismo, aquilo que é místico, aquilo que, caramba, aquilo que é capaz de ser até um mito, de ser uma lenda. Agora, o vocabulário litúrgico. O que é litúrgico? O que é liturgia? Pensa, quando você está na igreja, por exemplo, numa igreja católica, e pensa, por que eu falo muito a igreja católica? Porque a gente está trabalhando um período cristão e que até então o Brasil tinha como relevância o processo católico. A entrada do processo protestantista ainda não tinha uma relevância muito grande. Então, por isso que ao pegar as concepções de características, você até vai perceber que a linguagem é litúrgica. Ninguém vai falar é uma linguagem protestantista. Não, é uma linguagem litúrgica, porque vem de quê? Vem da liturgia, ou seja, é de certa forma uma linguagem voltada também para o ambiente religioso, mas não significa que é a religiosidade em si como até um processo de catequização, porque não é. Na verdade, é uma relação das simbologias que se misturam. Tanto é que essa mistura toda vai trabalhar essa concepção da sinestesia sensorialista. Porque quando a gente pensa aqui em sensorialismo, é aquilo que a gente sente. É o sensorial, eu estou sentindo. E quando a gente pensa na sinestesia, é a mistura desses sentires. Então, é eu cheirar, talvez, o sorvete. Mas sorvete, sim, gente, tem cheiro. Então, vamos parar para pensar. É quando eu começo a misturar as coisas. É dizer que eu vejo o silêncio. Caramba, o silêncio, o som. Veja o som. Vamos lá, ficou melhor agora. Consegui. Eu vejo o som da rua. Aí se liga. Na verdade, eu não sou capaz de ver um som. Então, eu começo a misturar essa questão do sensorialismo. Ou seja, visão, som, não tem como. Mas dentro do simbolismo, como a gente faz uma mistura dos processos, a gente vai entrar com essa concepção da sinestesia. Agora, a linguagem é uma linguagem sugestiva. Na verdade, eu vou fazer uma analogia aqui interessante. Você pode até não gostar de Big Brother. Agora, você em algum momento da sua vida viu. E se você reparou, no último Big Brother, e aí eu como professor, eu sei que alguns professores vão bater, né, caraca, tem que dar paulada, mas eu tenho que ver de vez em quando aquilo que o meu aluno provavelmente está vendo, ou ver para dizer, caramba, é bom, ou ver para dizer que é ruim. E aí, dentro do Big Brother, e aí vamos parar para pensar aqui agora, rapidinho. Eu não sei se vocês sabem, mas esse Big Brother, né, o grande olho ali do Big Brother, isso tudo surgiu lá num livro do George Orwell, que era o livro 1968, 64, não me engano agora, depois eu vou ver direitinho, vou te falar, é 1964. Aí ele começou a tecer a relação que a gente estava tendo uma invasão de privacidade, porque o Estado, né, o Big Brother, o grande olho, que era os Estados Unidos, entrava na vida das pessoas e bisbilhotava. Então eu estava andando na rua, mas estava sendo bisbilhotado. Eu pegava o telefone para falar com a minha mãe e estava sendo bisbilhotado. Então havia uma invasão de privacidade. Só que George Orwell,
que escreve muito bem, foi até o mesmo camarada que escreveu A Revolução dos Bichos, ele disse que haveria um momento em que nós teríamos uma evasão de privacidade. Olha, não é mais a invasão, é a evasão. Ou seja, eu gostaria de me mostrar. Então eu viraria, de certa forma, uma mercadoria. E se a gente parar para pensar, isso daí vai muito além do que o próprio Big Brother. A gente gosta assim de se mostrar, a gente vive essa sociedade de consumo e nós viramos o quê? Produtos. Só que agora, pega lá dentro do Big Brother. Pega lá dentro do Big Brother, quando o camarada vira líder. Tem um oráculo. Sai uma bolinha lá, que na verdade é como se fosse uma bola de cristal. E aí o oráculo começa a falar com a pessoa. Mas fala diretamente? Fala através de símbolos, fala através de linguagem sugestiva. Então ele sugestiona o camarada a pensar uma coisa, mas ele na verdade não disse nada. E aí você, através da simbologia, é que vai fazendo a sua interpretação. Basicamente, é quando o camarada gosta de signos. Então ele pega lá, quem é de peixes é assim, assim, assado. Quem é de Áries é assim, assim, assado. Então ele é, sei lá, ele gosta de um outro tipo de religião. O camarada não é católico, não é evangélico. O camarada é, sei lá, espírita. Então tem os símbolos. Na verdade, tudo tem símbolo. A igreja católica tem um símbolo, a igreja protestante tem um símbolo, o espiritismo tem um símbolo. Então é a questão da simbologia. E aquilo dali significa alguma coisa para alguém. Pode significar, por exemplo, eu posso pegar uma caveira e a caveira, para mim, pode significar alguma coisa, sei lá, radical, Agora, para você pode significar a morte. Então é a forma como o camarada vai entender aquilo dali que vai fazer a diferença, e não exatamente o símbolo em si. Agora, nós vamos trabalhar aliterações, que são aquelas repetições, então, na verdade, aqui são processos de figuras de linguagem pertinentes a uma determinada época, a um determinado estilo, e nós vamos trabalhar a concepção da musicalidade, ou seja, o fonema fará parte de forma mais exacerbada daquela escrita. Então, não vai mais importar só a grafia, vai importar o som daquela escrita, vai importar a fonologia, vai importar a musicalidade, ou seja, como ali o camarada vai construir o texto para que aquele texto tenha uma rima interessante, para que seja até musical. E é daí que começam a surgir o processo de musicalidade. É o processo de pegar um poema, por exemplo, e musicar. E hoje em dia, isso é a coisa mais natural do mundo. Agora, diante disso, os nossos principais autores são o Cruz e Souza, com Missal e Broquéis, e Afonso de Guimarães, com Dona Mística. É daí que vem a concepção de todo o misticismo. O Cruz e Souza, para quem não conhece, está nos livrinhos de literatura, é aquele camarada que parece o... Caramba! Aquele cara que fez o filme de Um Tira na Pesada, o Axel Foley. Caraca, eu estou muito esquecido hoje, meu irmão. Vou beber água aqui para ver se eu lembro. Não lembrei, mas você já sabe quem é, né? É o Axel Foley, meu irmão. É o Axel Foley, é o negão que tem um bigodão, é o Cruz e Souza também. Agora, vamos dar uma olhada aí no próximo movimento, que é o pré-modernismo. E aí, ó, a coisa começa a modificar, meu parceiro. Agora a literatura não é mais uma literatura voltada apenas para preocupação estética, não é uma literatura preocupada apenas em romper com outro movimento. A subjetividade é uma coisa desinteressante, afinal de contas nós temos uma cidade, precisamos de uma literatura mais séria. Não, vai além. Vai entrar agora na questão da crítica, na questão da desconstrução daquela sociedade. Então aqui, ó, quando a gente pensa nas características do pré-modernismo, a gente começa a pensar no socialismo literário. Então, a literatura, ela não serve apenas para ser lida, ela vai ter um processo de ideologia. Então, quando a gente pensa nesse socialismo, na verdade, numa
contrapartida com o capitalismo, é claro que ali tem uma tendência, é um texto tendencioso, é um texto que vira ali para tentar burlar aquela estrutura da sociedade. Então, o camarada, quando ele começa a trabalhar dentro do texto, a concepção do socialismo, ele começa a criticar de forma muito feroz a sociedade, ele começa a criticar de forma muito feroz quem manda. Ou seja, ele começa, na verdade, a questionar, poxa, por que é uma parcela ínfima que tem muito dinheiro e a maioria, na verdade, praticamente todo mundo, não tem nada de dinheiro? Então ele começa a questionar a elite, a questionar os bancários, a questionar os impostos, a questionar tudo. Então é uma literatura muito corrosiva. Então entram aí as denúncias de problemas sociais. Então o camarada vai começar a criticar a educação como é trabalhada, vai começar a criticar a saúde, principalmente educação e saúde. E aí, se a gente parar para pensar, quais são as principais denúncias da época e que, infelizmente, são as mesmas até hoje? É educação, é saúde e saneamento básico. Pensando aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o Rio de Janeiro teve um crescimento muito desorganizado. A gente tem a Zona Sul, que é bonitinha, caramba, mas o Rio de Janeiro é basicamente uma favela. Não teve organização. Se você parar para pensar, por exemplo, Curitiba é extremamente organizada. Poxa, Brasília é extremamente organizada. Você percebe que os túneis, né, dos ônibus lá em Curitiba, tudo ali funciona muito bem. Por quê? Porque aquilo dali foi tudo muito organizado. A cidade foi crescendo aos poucos, foi pensada. Brasília foi pensada. É claro que tem as cidades satélites que também talvez tenham crescido de forma desordenada. Eu não vou falar agora na íntegra porque eu não conheço bem, porque eu não fui às cidades satélites. Eu só fui ali ao centro de Brasília para poder dar aula mesmo nos cursos que tem lá, que ficam ali na Asa Sul, na Asa Norte. Mas eu não fui a Ceilândia, por exemplo. Até da próxima vez que eu for, gostaria de ir, mas tem que receber um convite, né? Não vou aparecer lá do nada, né? Vai que aparece lá um João de Santo Cristo, né? Ou então um Jeremias para me dar um tiro, então eu quero ficar na boa. Agora, se liga só. O Rio de Janeiro e muitas cidades brasileiras cresceram de forma desordenada. Então, o que não tem em comunidades carentes? Não tem saneamento básico. Hoje em dia, você, por exemplo, na sua casa, pode até achar isso um absurdo. Como assim, se não tem saneamento básico? Gente, tem muita rua, tem muito bairro, tem muita cidade que não tem rede de esgoto. É um absurdo, eu sei. E aí, na época, eles já criticavam isso. Relação da saúde. Caramba, essa então é um absurdo. Recentemente, o Tico Santa Cruz, ele fez até uma proposta aí nas redes sociais, extremamente interessante, só que é utópica, né? Pelo menos nas condições atuais. A dica dele foi a seguinte, né? A proposta foi que o político, ele poderia continuar ganhando o salário altíssimo que ele ganha, tranquilo, mas que a condição sine qua non para que isso acontecesse, era que ele deveria colocar os seus filhos no ensino da rede pública e tratar os seus parentes de primeiro grau, né, ou seja, aqueles mais próximos, o filho, a mãe, a esposa, deveria tratar todo mundo no SUS. Meu parceiro, se isso realmente acontecesse, caramba, Tico Santa Cruz começou aí a deixa, o negócio ia dar caldo. Porque, meu irmão, o camarada ia começar a cuidar da escola, o camarada ia começar a cuidar dos hospitais. E aí nós não viveríamos este absurdo que nós vivemos. Porque para e pensa, hoje em dia, meu irmão, quem depende da saúde pública está ferrado. Quem não tem um bom plano de saúde está ferrado. E quando a gente para pensar na educação, vamos pensar um pouquinho antes. Caramba, a escola de antigamente era muito boa. Sabe o que acontecia com a escola? A escola era um nicho, era uma mini indústria, era a preparação de mão de obra. E hoje em dia, por que ela está mais sucateada ainda? Porque hoje em dia o grande empresário já não precisa mais dessa mão de obra
tão qualificado assim. Por quê? Porque tem as máquinas. Então, meu parceiro, a gente tem que tomar cuidado, porque o sistema político, e aí vocês vão aprender isso muito melhor com o Marcelo Alonso e com o... Caraca, olha só, o camarada é meu amigo, eu esqueço o nome dele agora, eu não posso, né? Com Orlando Stibler. Meu Deus do céu, estou muito esquecido hoje, hein? Deve ser porque eu não me alimentei muito bem. Eu comecei a fazer uma dieta, e aí eu vou contar, né? Vocês são meus alunos, tem que contar, tem que compartilhar com alguém, né? Eu comecei a fazer uma dieta, porque eu fiquei muito gordo quando a minha mulher engravidou. Eu engordei 8 quilos. Aí eu cismei de fazer uma dieta agora essa semana, aí eu estou tentando comer melhor, né? Uma saladinha, um arroz integral. Só que isso daí, meu parceiro, tá mexendo com o meu psicológico. Eu tô ficando doidão, meu irmão. Tô esquecendo das coisas. É verdade. Então, ó, vem aqui comigo agora. Então, em relação à denúncia de problemas sociais, nós também vamos ter uma denúncia das contradições nacionais, que basicamente é o mesmo processo, porque vai ter ali uma pesquisa acerca da brasilidade. Como assim? Essas contradições nacionais são o camarada que, eu moro aqui no Brasil e eu realmente tenho de valorizar o que está aqui dentro. Mas no final das contas, o que o camarada valoriza? Ele valoriza o que vem de fora, ele não está valorizando o que vem de dentro, ele valoriza o que vem de fora. Então foi essa a denúncia das contradições nacionalistas, que a gente depois vai estudar mais a fundo. Agora, diante disso, entram aí as principais obras e autores. E o primeiro que a gente vai trabalhar aqui é o Euclides da Cunha, que trabalha Os Sertões. E esse texto aqui é extremamente importante para você que vai fazer o vestibular, para você que vai fazer o Enem. Depois a gente vai até aprofundar, mas basicamente essa literatura, eu quero que vocês entendam. A princípio, o camarada pensa que é uma literatura regional, mas não é um sertão regional, é um sertão nacional. É um sertão que vai além. Na verdade, ali ele vai fazer todo o processo de crítica, todo aquele sofrimento do sertanejo. Porque, basicamente, aqui, este romance Os Sertões é um romance psicológico. É um romance de reflexão. É um romance em que o camarada está ali sofrendo e quando ele basicamente vai tomar a atitude, é que a coisa já chega ao final da história. Mas a reflexão de todo aquele sofrimento, de toda aquela sua existência, caramba, eu sou um ser que não posso fazer nada diante de toda essa dificuldade. E aí a gente tem, né, ali a baleiazinha, né, que é o cachorrinho ali para poder representar também, de certa forma, o sofrimento. Não vou nem contar aqui a história, porque eu vou deixar para contar na hora, que aí vai ficar melhor, quando a gente for, na verdade, trabalhar em cima dos sertões. Agora, eu tenho também o Monteiro Lobato, e esse daqui, meu parceiro, tem um livro chamado Cidades Mortas, mas o Monteiro Lobato ficou aí muito conhecido, né? Com as histórias voltadas para o ambiente infantil. Essa é a verdade. Agora, esse camarada aqui, ó, Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma. O Lima Barreto era feroz. Por exemplo, se aqui não fosse um curso voltado para o Enem, fosse um curso voltado para o vestibular da UERJ, como antigamente acontecia de forma muito incisiva, eu ousaria dizer que um camarada adorado pelo vestibular da UERJ é o Lima Barreto, porque a sua crítica, a crítica, né, do Lima Barreto era uma crítica muito corrosiva, o camarada escrevia muito bem e ele foi entendido na sua época, coisa que o Machado de Assis não foi. Então é por isso que ele foi perseguido, é por isso que ele teve um triste fim. Agora, além do Lima Barreto, nós também temos o Augusto dos Anjos, que trabalhou sua obra Eu. Em todos esses livros aqui, em todas essas obras, as críticas sociais, principalmente sociais, foram ferrenhas. Seja no ambiente do sertão, seja no ambiente urbano, seja no ambiente psicológico, tudo aqui foi muito bem montado para as denúncias sociais. Agora, depois do pré-modernismo, nós vamos trabalhar o modernismo. E aí o modernismo, meu parceiro, agora
é um momento de não mais preocupação. É um momento em que o camarada vai romper com tudo e vai trabalhar do jeito que quiser a sua arte. Então, em características aqui gerais, ele tem uma ruptura com a tradição. Não está mais preocupado com a tradição e é por isso que a gente vai entrar aqui, ó, com a liberdade formal. Como assim uma liberdade formal? Pensa no parnasianismo. O parnasianismo tinha um rigor formal, tinha ali a preocupação do soneto, se tinha 2 tercetos, 2 quartetos, se tinha rima rica, se tinha rima pobre, se tinha uma questão... aí a gente até pensa depois no próprio simbolismo que trabalha a concepção da musicalidade. Aqui não tem preocupação nenhuma, aqui é a liberdade, aqui é escrever de qualquer jeito. E aí, ó, desacralização da arte. A arte não é mais sacra, não tem mais a questão da religiosidade. Caraca, quase que eu arranquei o meu microfone. Meu parceiro, aqui não tem mais um padrão a seguir. Ficou solto. E aí, dá margem para a gente entrar no humor, para poder zoar. Então, entra aí, sim, até a crítica. Mas não é uma crítica tão preocupada como foi ali, por exemplo, o pré-modernismo. Porque ali tinha crítica ferrenha. Aqui vai ter? Vai ter, mas é mais uma crítica voltada para o humor, como, por exemplo, o Cacete Planeta, como agora o programa do Marcelo Adnet, que está passando aí na Globo. Caraca, que diga-se por sinal, sensacional o programa dele. Aí a gente vai ter uma valorização do cotidiano, ou seja, a gente vai começar a pensar nas coisas no dia a dia. É pegar um bonde, né, aquele bonde cheio de pernas brancas, pretas, amarelas, é o tomar um cafezinho, é uma conversa na esquina, é uma cervejinha no boteco, ou seja, aquilo que a gente acha simples vai começar a ganhar relevância. E olha só como é importante, porque são essas coisas simples que, se a gente parar para pensar, são aquelas coisas que nos dão mais alegrias. No seu dia a dia, eu tenho certeza que quando você faz uma coisa simples, aquela coisa tende a ser gostosa. Ah, professor, a coisa simples não é gostosa não. Caramba, comer um pãozinho de manhãzinha não é gostoso? Jogar um futebolzinho com a rapaziada não é gostoso? Tomar uma cervejinha no boteco não é gostoso? Pô, curtir um churrasquinho com a rapaziada não é gostoso? São coisas simples, são coisas do dia a dia. Ah, mas professor, olha só, pegar o ônibus lotadão é osso. Pegar o metrô, caraca, sem ar-condicionado é osso. Mas fazer o quê, meu parceiro? É o cotidiano. Cotidiano você encara da forma que você quiser. Se você encarar de forma positiva, qualquer coisa tá boa. Agora, se você encarar de forma negativa, até aquilo que seria prazeroso vai se tornar negativo também, vai se tornar ruim. Então, depende mais de você do que o próprio ambiente que o circunda. Aí é uma questão de filosofia. Agora, a gente vai ter, já que a gente vai trabalhar o cotidiano, vai ter uma linguagem coloquial. E é a partir daí que a literatura começa a entrar na vida do povão de forma geral. Porque até então, meu parceiro, eu tinha uma valorização, por um acaso, do coloquialismo, da linguagem informal? Não tinha, não tinha. Então, só conseguia ler literatura e entender e bem quem era culto. E agora? Agora é o povão, meu parceiro. Dá-me o cigarro é o caramba, me dá o cigarro aí, tá tudo certo. É isso. Então, com essa linguagem coloquial, atingiu a massa. E atingindo a massa, a gente percebeu que a literatura não era um cristal que não podia ser quebrado. É por isso que tem a dessacralização da arte. Não é uma coisa que está ali, ó, como se fosse o divino, não. É uma coisa que é aqui, que é terrena, que faz parte da vida de qualquer um. Não faz parte da vida apenas do poeta, não faz parte da vida apenas daquele camarada que está lá na Academia Brasileira de Letras, ou então de um político quatrocentão como o Fernando Henrique, que durante toda a sua vida teve ali a literatura, a arte, viajou para a Europa. Não faz parte só da vida dele mais, não faz parte mais apenas da vida caraca, Dudu não, né? Quase que eu falei do Dudu Nobre aqui, mas também do Dudu Nobre e do Caetano Veloso e do Chico Buarque e do
camarada que apresenta o Big Brother lá, o Bial, não faz parte mais de quem estudou no São Bento, de quem estudou no Santo Inácio, não. Faz parte da vida de quem estuda em escola pública, de quem nem estuda, porque é a arte, meu parceiro. Então, a arte do cotidiano, é o coloquial, e é aí que começa a abrir margem para o sambinha. O sambinha, que a gente curte aí no dia a dia, é ou não é uma linguagem coloquial? É um prenúncio dessa literatura do modernismo. E aí a gente entra no nacionalismo crítico, porque é óbvio, a gente tem a relação do humor, mas a gente vai começar a ter a crítica nacional também. Afinal de contas, caramba, eu não passo a ter uma literatura extremamente utópica, eu ainda tenho que fazer a crítica. E aí nós vamos entender que neste exato momento nós temos o primeiro movimento e o segundo movimento. Dependendo, você poderia pensar em geração, né, primeira geração do modernismo, segunda geração do modernismo. Mas na verdade a gente vai chamar aqui de primeiro momento e de segundo momento. Mas você pode chamar do jeito que você quiser. Então aqui é o seguinte. Quando a gente fala em primeiro momento, a gente tem o Mário de Andrade, que vai escrever o Macunaíma, o Oswald de Andrade, que vai escrever o Pau-Brasil, a gente tem o Manuel Bandeira, que vai escrever a Libertinagem. Até aí, tudo bem. Quando eu penso no segundo movimento, ou na segunda geração, no segundo momento, que a gente vai pensar aqui, ó, numa poesia, eu tenho o Carlos Drummond de Andrade, que vai escrever O Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo, que são dois livros extremamente importantes para quem vai prestar um vestibular. Eu tenho o Murilo Mendes, que escreve Tempo e Eternidade, que hoje em dia a gente nem tem, sabe, uma significação tão grande em cima do Murilo Mendes, mas que em sua época foi extremamente importante. E a gente tem a Cecília Meirelles, que trabalha vaga música. Só que é o seguinte, eu vou fazer o seguinte com vocês. A gente, num próximo bloco, vai falar um pouquinho aqui, principalmente do Mário de Andrade e do Oswald de Andrade e do Manuel Bandeira, e aí eu vou falar aqui, ó, do Carlos Drummond de Andrade. Então, basicamente, as obras mais importantes que a gente vai ter aqui é o Macunaíma e O Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo. Esses três livros são muito importantes. Então, quando eu voltar no próximo bloco, que é o bloco final desta síntese da literatura, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui também, tá? Então, meu parceiro, eu vou finalizar esse bloco aqui, só que é o seguinte, você tem de ficar ligado e tem de se preparar também por fora. Agora, se você não tem tempo, e pensando em você que não tem tempo, o que a gente vai fazer, como eu já falei? A gente vai trazer esses textos. Ao invés de você correr atrás dos textos ou dos fragmentos de textos, estes estarão aqui e nós vamos analisar com toda a calma e tranquilidade. De vez em quando um pouco mais louco, esquecido da vida aí, que eu não lembrei do nome lá do camarada que era o Axel Foley, e eu ainda não estou lembrando do nome do cara, mas eu vou lembrar no próximo bloco. No próximo bloco, eu vou olhar na internet e vou lembrar. Então, meu parceiro, Ed Murphy! Lembrei, Ed Murphy! Caraca, como é que eu esqueci o nome do Ed Murphy? Não tem como, né? Então, meu parceiro, olha só, fique em paz, até o próximo bloco, ó. Fala, galera, gostou da aula? Curta e compartilha.